Agora são 8h10. Na próxima quinta-feira, dia 25, o Instituto Vladimir Herzog lança o Núcleo Monitora, projeto de monitoramento advocacy das recomendações da Comissão Nacional da Verdade. E aqui em nossos estúdios está o Rogério Sotile, ele que é o diretor executivo do Instituto Vladimir Herzog. Olá, Sotile, bom dia. Bom dia, Marilu. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Brasil Atual. Vamos falar exatamente desse núcleo monitora, né? Qual que é a importância desse monitoramento da Comissão Nacional da Verdade, né? Nos tempos de governo Bolsonaro. Então, veja bem, desde que eu era secretário nacional especial de Direitos Humanos no governo Dilma, naquela oportunidade, logo que eu assumi a secretaria, eu recebi em audiência, a pedido deles, a Comissão Nacional da Verdade. Né? Então teve lá o Pedro Dalari, a Maria Rita Kel, José Carlos Dias, a conselheira Rosa, enfim, praticamente todos os conselheiros, os comissionados da Comissão Nacional da Verdade. E o que eles vieram pedir para mim, né, de que eu desse seguimento ao que eles tinham determinado na Comissão Nacional da Verdade, que era criar o órgão de seguimento da Comissão Nacional da Verdade. O que é esse órgão de seguimento? O órgão de seguimento é pegar as recomendações da Comissão Nacional da Verdade e fazer com que elas acontecessem, de fato. Porque a comissão havia produzido um relatório extremamente importante, o mais importante após a ditadura militar, como uma justiça de transição, e a partir desse momento, né, nada tinha sido feito do ponto de vista de fiscalizar para que as recomendações fossem, de fato, acontecessem. Eu comecei a criar esse órgão de seguimento, foi o meu compromisso com eles, e acontece que em seguida veio o golpe, que derrubou a presidenta Dilma, saímos do governo e, evidentemente, nada foi feito. Quando eu assumo o Instituto Vladimir Herzog, eu disse, bom, já que deste governo nós não poderemos esperar absolutamente nada do ponto de vista de órgão de seguimento da Comissão Nacional da Verdade, nós da sociedade civil agora vamos criar esse órgão de seguimento, que é criar uma estrutura mínima para ser efetivamente uma pedra no sapato do Estado brasileiro. Nós vamos fiscalizar, nós vamos criar uma advocacy, uma estratégia de pressão para que de fato aconteça, né, as recomendações da Comissão Nacional da Verdade. Daí essa importância nesse momento de criar esse grupo monitora, né, monitora a CNV, Comissão Nacional da Verdade, para que de fato a gente fiscalize o Estado brasileiro e exija o seu cumprimento. Certo. Entre essas recomendações, né, que foram sugeridas pela Comissão Nacional da Verdade, o que você poderia destacar, Sotile? Bom, evidente, são 29 recomendações e nós não teríamos condições de abraçar as 29 recomendações. Isso a gente pode fazer com o tempo. Nós selecionamos, após muito diálogo interno, com os nossos conselheiros, com a participação de pessoas da própria Comissão Nacional da Verdade, com a conselheira Glenda Messaroba, que é do Conselho de Vladimir Herzog e é uma experta nesse assunto, e internamente nós identificamos inicialmente 6 recomendações. E sobre essas 6 recomendações nós vamos trabalhar. Mas mais especificamente, né, tem algumas recomendações como a questão da lei da anistia, né, de que existe uma interpretação dada pelo ministro Eros Grau em 2009, que entende a lei da anistia, que anistiou todo mundo. Isso significa o quê? Todo mundo que cometeu, entre aspas, crimes na época da ditadura foram anistiados. E o que significa que os torturadores, os assassinos, o que promoveram desaparecimento forçado, que promoveram praticamente todo o processo de tortura, foram anistiados também. Acontece que existe um acordo internacional em que o Brasil é signatário, que diz que crimes de políticos, crimes de tortura, crimes de lesa humanidade não são passíveis de anistia e são imprescritíveis. Isto é, eles não prescrevem nunca. Portanto, não é possível que o Supremo Tribunal Federal entenda que esses crimes são passíveis de prescrição e de anistia também.
Esses crimes estão fora dessa possibilidade porque o Brasil é signatário de um acordo com a ONU. Ele assinou isso. E a lei internacional, ela tem gerência sobre a lei interna no que diz respeito aos crimes internacionais. E esse é um crime internacional. Então nós entendemos que o Supremo precisa rediscutir isso. Não pode ter o entendimento que teve o Supremo em 2009. Então, uma das recomendações da Comissão Nacional da Verdade é que o Brasil seja extremamente coerente com a lei internacional e, portanto, né, entenda de que os crimes internacionais não sejam passíveis de anistia e possam ser levados responsáveis por tortura, por desaparecimento forçado, né, por crimes internacionais a um processo penal e sejam responsabilizados por isso, como aconteceu na Argentina, no Chile, no Uruguai, no Paraguai e outros países, a maioria dos países do mundo também. Então, essa é uma recomendação em que nós vamos trabalhar e nós vamos pressionar. Tem outra recomendação que para nós é muito importante, que é o sistema de perícia. Né? Veja bem, a perícia ela é muito importante. O que acontece no Brasil? Geralmente a perícia ela vem viciada, ela serve muito mais como uma peça de apoio à acusação do que um processo isento para levantar todos os elementos da ocorrência daquela situação para que se possa ser julgado em relação a isso. E os mesmos peritos reclamam que eles não têm condições, não têm autonomia, sofrem ingerência, então nós precisamos rediscutir o sistema de perícia. E tem também o mecanismo de combate à tortura, que é um mecanismo importantíssimo, que, por sinal, o Estado brasileiro já vinha dando seguimento a essa recomendação, criando um mecanismo de combate à tortura e que, infelizmente, agora, com o governo Bolsonaro, está sendo desmantelado. Exato. Agora, esse seminário, né, Violência de Estado e Impunidade, recomendações da Comissão Nacional da Verdade 5 anos depois, que vai acontecer na próxima segunda-feira na OAB em São Paulo, vai ter participação, assim, de nomes muito importantes, eu já sei quais são, mas eu gostaria que você falasse, né, desses participantes ilustres, internacionais, inclusive. Bom, a presença mais importante desse seminário é o ouvinte que está nos ouvindo agora, que eu quero fazer um convite a ele, não perder essa oportunidade de participar desse seminário. Ele deve participar, é aberto. Seria até importante que ele entrasse em contato com o Instituto Vladimir Herzog para que reservasse seu lugar. É que vai ser das 8h30 da manhã às 6 da tarde. Das 8h30 da manhã às 6 da tarde. Vai ser um grande seminário, importantíssimo, e nós contaremos nesse seminário com várias pessoas de nível nacional aqui do Brasil, bem como internacional também. O Baltasar Garzón, que é um grande jurista espanhol, que ficou famoso por ter conseguido prender o general Pinochet, né, que o Pinochet, justamente porque a lei interna do Chile o impedia de ser preso no Chile e responsabilizado por todos os crimes que cometeu na época da ditadura, quando ele foi o presidente da República, o ditador do Chile, né, que matou milhares e milhares de pessoas, que foi o responsável por cortar as mãos de Vítor Jara, né, que era um grande músico e que assassinou Vítor Jara e mais milhares de pessoas. E essa pessoa, então, ele foi anistiado também pelo Chile, mas pelo acordo internacional, né, pelos acordos internacionais que o Chile também era signatário, ele não poderia ter sido, ele teria que ser responsabilizado pelo crime. E o Baltasar Garzón era um juiz espanhol, né? E ele conseguiu fazer todo um processo internacional e numa viagenzinha de passeio do general Pinochet a Londres, ele foi preso pela Polícia Internacional e assim ele foi condenado e foi feita justiça, e isso foi muito importante porque sinalizou não só para o Chile, mas para o mundo, de que crime internacional não será tolerável. Né? E evidente que isso sinaliza para a sociedade que tudo tem um limite. Né? Infelizmente isso não acontece no Brasil. Então o Baltasar fez isso, né? E a presença dele vai ser muito importante no seminário, porque ele vai trazer uma reflexão da importância de se trabalhar
sobre a lei da anistia, para que a gente possa fazer um processo de transição, de justiça de transição adequada e que isso sinalize para a sociedade brasileira de que tem determinados crimes que não são toleráveis, tem determinados crimes que as pessoas têm que ser responsabilizadas e, se for o caso, elas têm que ser presas por isso, como foi o Pinochet, como foi o general Videla na Argentina, entre outros. Você imagina, Marilu, se por acaso nós tivéssemos feito um processo de transição e responsabilizado os criminosos pelos crimes cometidos no Brasil, o general Brilhante Ustra seria um assassino preso, provavelmente poderia até ter morrido na prisão, bem como outros generais torturadores ou outros colaboradores com a tortura e com desaparecimentos forçados seriam responsabilizados judicialmente. Essa sinalização para a sociedade brasileira provavelmente iria impedir que um presidente da República que você tem hoje no Brasil tivesse sido eleito fazendo apologia à tortura, namorando as ditaduras, fazendo gestos de saudades elogiosos, e de respeito, né? ao general Pinochet, ao general Stroessner, que, por sinal, na semana passada encontraram na sua residência ossadas de desaparecidos políticos. Isso é uma doença, isso é uma loucura, sabe? Isso é uma loucura intolerável em qualquer país democrático. No entanto, o fato de nós termos tolerado todos os processos de violência do Estado brasileiro, as pessoas se sentem muito à vontade para cometer barbaridades, fazer apologia a torturadores, a assassinos e assim por diante. Então, o processo de transição, ele é muito importante porque sinaliza para o basta, para os limites e para o Estado de Direito. E você acha que tudo isso que não aconteceu aqui no Brasil, que essas punições abrem brecha justamente para essa violência policial que a gente vive hoje, né? Exatamente. Eu também gostaria de falar que tem uma outra pessoa muito importante que participará do seminário e que também vai trazer essa reflexão que você nos provoca aqui agora. Veja bem, é o Luciano Razan. Luciano Razan, ele é relator de desaparecimentos forçados da ONU. É um argentino, é um juiz argentino que está na ONU, ele é do grupo de trabalho de desaparecimento forçado e ele estará também presente no seminário para discutir todo o processo de desaparecimento forçado, dos sistemas de perícia, sobre a lei da anistia, da importância. E, por sinal, o Razan, ele é o relator que recebeu a denúncia do Instituto Vladimir Herzog com outras instituições na semana passada, quando nós entregamos à ONU, né, todo o desmantelamento das políticas de direitos humanos provocada pelo governo Bolsonaro, como o desmonte da Comissão da Comissão de Mortes e Desaparecidos Políticos, a exoneração da presidente da Comissão de Mortes e Desaparecidos Políticos, a doutora Eugênia Gonzaga, que estava fazendo um trabalho incrível, autônomo, independente, como deve ser essa comissão, como uma comissão de Estado. Ela foi exonerada justamente porque fazia esse trabalho, bem como, né, o desmonte da comissão do Comitê de Combate à Tortura e outros equipamentos importantes. E nós entregamos esse relatório, essa denúncia, né, esse informe sobre a situação do Brasil ao Luciano Razan, que era do grupo de trabalho de desaparecimentos forçados da ONU. E ele estará com a gente aqui nesse seminário no dia 25, aqui na OAB, na Maria Paula. Maravilha, na Rua Dona Maria Paula, número 35, no segundo andar, no dia 25, quinta-feira, das 8h30 às 18 horas. A gente agradece aqui a participação do Rogério Sotile, ele que é historiador, né? E ele é formado aqui pela PUC de São Paulo, com mestrado também na PUC, foi secretário executivo, né, de Direitos Humanos da Presidência da República e secretário especial também em janeiro de 2005 a dezembro de 2009 e também de outubro de 2015 a maio de 2016. A gente agradece aqui, Sotile, a sua presença, um grande abraço e parabéns aí por esse evento. Muito obrigado e mais uma vez, né, é muito importante que as pessoas participem desse seminário, é aberto, vai ser dia 25, das 8h30 da manhã às 6 horas da tarde, e você pode entrar em contato com o Instituto Vladimir Herzog, fazer uma inscriçãozinha, se não der, apareça. Agora, qual é o risco de não ter lugar? Se inscrever, a gente já vai reservar o lugar. Maravilha, tá bom? Todos convidados lá dia 25, semana que vem. Maravilha, Sotile. Um grande abraço, até mais.